Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus por estarmos juntos mais uma vez, através da transmissão da palavra do Senhor, em mais um momento com Deus. Que de fato, meus irmãos e irmãs, você que já está conectando conosco, possa ter separado esse tempo para estar realmente nesse momento com Deus, isto é, sintonizados com o Senhor, pensando nas coisas do alto e realmente ministrando ao coração do nosso Deus através das orações e da nossa adoração. Eu quero iniciar, meus irmãos e irmãs, nesta noite, citando as palavras da irmã Gabrielene, de ontem à noite, com pesar, que nós informamos aí o falecimento do nosso irmão Alex ontem à noite, e a esposa dele citou o texto de Jó ontem à noite, quando ela divulgou isso através da rede social. Ela disse: o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Certamente esse é um dos maiores desafios de cada um de nós. Podemos agradecer a Deus e bendizer ao Senhor nas adversidades, na hora da dor, na hora do luto. Esse é o nosso grande e maior desafio. Mas queremos agradecer aos irmãos que oraram. E continue orando agora pela sua família. A irmã Gabrielene, as suas filhas, elas estão no Rio de Janeiro. Foram para lá, o sepultamento foi lá no Rio de Janeiro. Então é importante que nós oremos pela família enlutada, para que o Senhor transmita a paz que excede todo entendimento para a vida delas, de todos os familiares também. Tá bom, meus irmãos? Nós vamos orar nesta hora e depois então nós vamos ouvir o louvor, tá bom? Vamos falar com Deus. Meu Deus e Pai, diante de Ti, Senhor, nos encontramos reunidos, ó Deus, nesta noite, através, ó Deus, dessa transmissão, em mais um momento com Deus. Obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado pelo serviço do Senhor que podemos prestar, ó Deus, através da mídia social. Eu peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, ó Deus, esteja continuamente, ó Deus, nos abençoando, falando conosco, ó Deus, concedendo-nos a graça do Senhor, porque ela nos basta. Também, ó Deus, eu quero nesse momento colocar nas Tuas mãos a vida da irmã Gabrielene, suas filhas, toda a sua família, ó Deus, que nesse momento sofre com a perda, ó Deus, do nosso irmão, Teu servo Alex, que o Senhor o chamou à Sua presença, e nós queremos, ó Deus, realmente engrandecer o Teu nome, porque Tu és o doador da vida. O Senhor é o único que pode tirá-la. Por isso, ó Deus, eu peço que o Senhor conforte os corações e que possamos realmente, ó Deus, entender os propósitos, os desígnios do Senhor. Ó Pai, nesta noite, fala ao nosso coração, ministra a Tua palavra em nós, ó Deus, e que o Teu Espírito Santo venha nos fazer, ó Deus, cumprir, viver, experimentar a palavra do Senhor em nossas vidas. Abençoa-nos, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados, uma canção que eu separei, eu quero colocar para você meditar nesta canção nesta noite, tá bom? Aqueles que entraram depois, quero dar as boas-vindas, que Deus abençoe a cada um de nós nesta noite, tá bom? E vamos então ouvir esta canção. Adora ao Senhor, medite na letra dessa canção. Aquilo que estamos passando, como o nome já diz, vai passar. Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, uma coisa eu te digo nesta hora, que a última palavra é do Senhor. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, pensas que teus inimigos triunfarão, mas uma coisa eu quero lhe falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida. Essa promessa é verdadeira. Aleluia, promessa do Senhor. Deus quer operar
posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa Será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Amém. Graças a Deus. Não está tudo terminado em sua vida. O teu Deus nunca mudou. O que promete Ele cumpre e não falha. Não duvides do Senhor. Deus é Deus sem você. O que é você sem Deus? O seu elo com o Senhor não foi quebrado. Receba agora esse renovo de poder. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje Amém. aqui. Amém. Tome posse da bênção do Senhor, meu irmão, minha irmã. Aquilo que Deus prometeu, diz a palavra, Ele cumprirá. O nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então todas as promessas dele são fiéis, verdadeiras, e todas, diz a Bíblia, igualmente justas. Amém? Meus amados, nós vamos nesse momento ler a palavra do Senhor, que servirá nesse momento com Deus para nós podermos refletir um pouquinho através das Escrituras. O texto é o texto que a música acabou de cantar, que nos fala lá no profeta Ageu. Profeta Ageu, capítulo 2, nós leremos os primeiros 9 versículos, de 1 a 9. Ageu, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos.
A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, esse texto eu particularmente gosto muito, dos textos históricos da Bíblia, sobretudo nesses textos que se completam. E quando a gente lê, por exemplo, o livro de Esdras, o livro de Neemias, a gente lê, por exemplo, o livro agora de Ageu, a gente vai vendo que essas histórias, elas se entrelaçam porque falam dos mesmos personagens, mostram a mesma história, elas se completam a cada momento, narrando a história do povo de Deus. Mas eu quero, de maneira bem sucinta, compartilhar com você hoje justamente um pouquinho, primeiramente, da história do povo, para você recapitular aí na sua memória, relembrar como foi essa história. Então vocês vão lembrar que o Senhor havia tirado o povo dele lá do Egito, eles eram escravos no Egito e ficaram muitos anos como escravos no Egito. Mas durante esses muitos anos que eles foram escravos lá, Deus os fez também multiplicar sobremaneira, mesmo sendo escravos. E aí, num dado momento, Deus resolveu libertar o seu povo da escravidão e levá-los para uma terra que havia prometido, uma terra que manava leite e mel. Então Deus faz com que eles possam sair daquela terra, contrariando assim, as vistas de todas as pessoas daquela época, contrariando o próprio faraó, contrariando até mesmo a fé de algumas pessoas daquela época, de alguns homens e mulheres do próprio povo de Deus. Mesmo assim, Deus fez o milagre de retirá-los de lá com mão forte, braço poderoso, assim diz as Escrituras, enviando as pragas sobre o Egito, praga essas que não entraram nas casas do povo hebreu. Então isso é muito importante também a gente frisar. E Deus então os tira de lá. E quando Deus os tira de lá, Deus os leva para o outro lado do Mar Vermelho. E ao chegar do outro lado do Mar Vermelho, então eles começam a murmurar, a reclamar, porque o povo de Israel sempre foi um povo de dura cerviz, sempre foi um povo ingrato por natureza. E aí eles começaram a reclamar e Deus então ficou insatisfeito com aquela reclamação. E uma viagem que iria durar, e nós falamos sobre isso esta semana, no domingo pela manhã, uma viagem que iria durar, que poderia durar talvez um ano, aquele povo todo, ou dois. A viagem durou 40 anos. Então, durante 40 anos, aquele povo esteve peregrino pelo deserto, e todos aqueles, com exceção de Josué e Caleb, que tiveram fé, um daqueles espias que foram enviados para espiar a terra, então apenas eles dois puderam entrar. Daquele povo que saiu, somente eles puderam entrar na terra prometida, os demais ficaram pelo caminho, e a sua descendência entrou e herdou ou herdaram a terra prometida. Então isso acontece, e o povo então, através de Josué, e nós estamos já lendo, terminando, alguns já finalizaram o livro de Josué. Então o povo, Deus começa a fazer o povo vencer mais batalhas ainda através de Josué. E por fim ele distribui as terras para o seu povo, e Josué morre, é sepultado, e aí inicia um período também que o povo de Deus ele vai depender tão somente de um governo teocrático. Então inicia um processo diferenciado, onde juízes eram postos sobre o povo. Então o povo começou agora a ser governado de maneira diferente. Mas o povo começou a reclamar, e você sabe disso, e começou a observar que outras nações ao seu redor tinham reis, e eles começaram a ficar insatisfeitos, e eles pediram a Deus um rei, e Deus atendeu. E você sabe que o rei que Deus atendeu não foi de primeiro momento bom para aquele povo. Então começou-se um reinado de homens, apesar de ainda Deus governar todas as coisas pela sua soberania. Mas o povo deixou de ter um governo teocrático para passar a ter um governo humano. Então, nesse governo humano, o povo também sofria as consequências, é claro, do julgamento humano daquele rei.
ou daquela corte. Então, isso aconteceu durante muitos anos. E aí, por causa, é claro, do pecado, por causa da rebeldia do povo de Deus, do povo de Israel, o povo foi de novo levado cativo. Então, eles saíram do Egito, que eram cativos, foram libertos e voltaram depois para o cativeiro. Agora estou falando do cativeiro babilônico. E nesse tempo do cativeiro babilônico, o tempo durou 70 anos, foi um tempo também longo de cativeiro. Certamente muitas pessoas, se não todas, mas muitas pessoas, elas perderam as suas vidas, ficaram por lá. Mas nos chama a atenção é que Deus se lembrou daquele povo lá no cativeiro babilônico. Deus se lembrou do seu povo, Deus se lembrou das promessas que ele havia feito para o seu povo. E a expressão bíblica, quando diz que Deus se lembrou, não quer dizer que Deus havia esquecido, mas quer dizer que Deus agora resolveu atentar de novo para aquele povo, porque o nosso Deus não esquece de nada. Então é um contexto diferenciado, e Deus agora levanta homens para trazer aquele povo de volta, para reconstruir Jerusalém. E é interessante, irmãos, que Ageu, como profeta, ele certamente fez parte do primeiro templo, o templo que foi destruído, o templo de Salomão. Por quê? Porque quando ele fala da glória da segunda casa, ele faz pergunta para o povo. Então isso leva-nos a crer que Ageu havia visto a primeira glória e também foi levado cativo para a Babilônia e agora retorna com esse povo para de novo então poder exortar o povo em nome de Yahvé, em nome do Senhor. Então tudo isso, irmãos, é só para os irmãos se situarem na história do povo. Agora o profeta Ageu, ele entra em cena para profetizar a restauração do povo de Deus, a restauração da aliança com Deus. Observe, irmãos, que agora Ageu, ele entra na história como uma quarta figura das mais importantes na reconstrução de Jerusalém. Vocês vão lembrar então que Deus usou Neemias, usou Esdras e usou Zorobabel, que o nome dele acabou de ser citado no texto que nós lemos, e agora usa Ageu. Então 4 nomes muito importantes, singulares, para a restauração dos muros e das casas, conforme foi Neemias, para a restauração do templo em si, da alvenaria do templo, como foi Zorobabel, da restauração do culto, como foi Esdras, da leitura das Escrituras, da leitura dos pergaminhos, e agora Deus então usa Ageu para restaurar a aliança dele com o seu povo. Então tudo isso, irmãos, é um pano de fundo histórico para que você e eu possamos nos situar de onde nós estamos agora falando. Então agora você vai lembrar que o povo estava realmente meio que sem esperança, desiludido, mas um povo que agora começou a ver a reconstrução da casa de Deus, a reconstrução das suas próprias casas. E nos chama a atenção o texto de Ageu, porque no primeiro capítulo Deus vai exortar o povo. Por quê? Porque o povo voltou para Jerusalém, e ao voltar para Jerusalém, o povo simplesmente começou a se preocupar em restaurar as suas próprias casas. A prioridade, como eu falei ontem, era eu e não Deus. E aí eles começaram a restaurar as suas casas, e os muros estavam restaurados. Agora começa a restauração das suas casas, e começaram a colocar os alicerces de novo do templo, da casa de Deus, e largaram o templo para lá sem terminar, e foram cuidar das suas próprias vidas. E no capítulo 1, Deus exorta através de Ageu a que não era tempo de eles, o povo, habitarem em casas luxuosas, em casas apaineladas, isto é, em casas com tudo do bom e do melhor, enquanto a casa de Deus permanecia em ruínas. Então Deus dá uma exortação para esse povo e faz o povo voltar à razão, faz o povo voltar a realmente fazer aquilo que Deus havia mandado fazer, que era reconstruir o templo, a casa de Deus, para que através daquele lugar Deus voltasse a se relacionar com o seu povo. Então esse é o pano de fundo histórico para a gente poder entender. E agora, irmãos e irmãs, é usado então a glória de Deus para que o segundo templo, para que a segunda casa fosse reconstruída. Mas observe, irmãos, que as pessoas estavam desanimadas, as pessoas estavam sem esperança.
Sabe, o povo de Deus estava sem esperança, porque foram 70 longos anos e eles voltam, e agora que as casas deles estavam sendo reconstruídas, eles agora têm que parar tudo de novo para poder voltar ao trabalho do templo. Então havia um problema no coração daquele povo, por quê? Porque Deus havia cobrado e eles sabiam que estavam errados, mas não havia ânimo no coração daquele povo. Não havia ânimo no coração de alguns líderes, porque foram muito tempo de cativeiro, foi muito tempo sofrendo, então aquele povo estava realmente sem ânimo para poder fazer aquilo que deveriam fazer naquele momento. Então nos chama a atenção que aqui nesse texto que nós lemos, tá, que é Ageu 2, de 1 a 9, vai nos falar acerca da glória da segunda casa. Eu quero mostrar isso, irmãos, por quê? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Essa semana, ontem eu acho, eu falei aqui em casa que o mundo inteiro vai viver o antes e o depois da pandemia. Não é verdade? A nossa vida realmente mudou e vai continuar mudando completamente. A estrutura de vida, né, da humanidade na Terra, ela vai mudar completamente, já está mudando e vai mudar ainda mais, e nós vamos nos lembrar do antes e depois. Não é? Se hoje nós contamos e vivemos, por exemplo, o ano 2020 depois de Cristo, muitas pessoas vão fazer essa conta também. A gente está vivendo um ano depois da pandemia, 2 anos depois da pandemia, porque realmente isso está mudando a vida de muita gente. E vai mudar mesmo a vida de toda a raça humana, e principalmente, irmãos e irmãs, vai nos fazer entender a urgência e a necessidade da pregação do Evangelho. Vai nos fazer entender que nós não podemos desanimar, que apesar das lutas que estão ao nosso redor, que apesar das adversidades que cada um de nós tem vivido, nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar em momento nenhum. E é isso que o texto vai nos mostrar. E eu quero iniciar, irmãos, falando nesse texto sobre o versículo 2. Ele diz, olha, fala agora para Zorobabel, filho de Salatiel, então aquele governador lá que havia reconstruído o templo, tá? Depois ele diz, fala também para Josué, filho de Josadaque, tá? O sumo sacerdote, e para o resto do povo, dizendo, quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada aos seus olhos? Então, a primeira coisa, irmãos e irmãs, é que aquele povo não tinha ideia de como Deus restauraria, de como ficaria depois que Deus restaurasse aquela casa, depois que Deus restaurasse aquele templo. Isso me leva a crer, irmãos e irmãs, que muitas vezes nós estamos assim também. Nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem lá na frente. E Deus tem algo muito melhor para nós lá na frente. Deus tem algo muito bom para nós no amanhã. E nós às vezes não conseguimos enxergar. E aí ele pergunta, quem dentre vós que viu? Então, nós podemos comparar isso com aquelas pessoas que passaram a crer em Jesus, por exemplo, na idade adulta, e que antes faziam tantas coisas ruins, erradas, tantas coisas que desagradavam a Deus, viviam de maneira perniciosa, e quando Deus entrou na vida delas, no coração delas, elas foram restauradas e agora transformadas. As pessoas que olham para ela, elas observam, nossa, mas realmente é uma outra pessoa. Não esperava que fosse ficar tão bom. Já parou para pensar quando você faz uma reforma, ou quando você constrói alguma coisa, e que você chega no final, que você terminou, você fala, nossa, eu não esperava que fosse ficar tão bom. Olha, superou as expectativas. Pois é, meu irmão e irmã, acontece que Deus sempre supera as nossas expectativas. Essa é a primeira coisa que eu quero que você grave hoje no seu coração. O nosso Deus sempre supera as nossas expectativas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em mente humana que Deus tem preparado para nós. Deus sempre nos surpreende. Nós vivemos por um Deus que nos surpreende. Nós vivemos para um Deus que nos surpreende. Então nós precisamos sim entender que o Senhor, a cada momento, Ele vai nos surpreender. Deus pode acabar com a pandemia amanhã se Ele quiser, mas Ele quer também nos surpreender. Você que viu como estava anteriormente, como a igreja estava antes da pandemia, como a igreja estava vivendo, como as pessoas que se diziam crentes, alguns deles estavam vivendo. E agora? Quantas pessoas que estão, o que não faziam antes, com os joelhos dobrados, pedindo e clamando pela graça do Senhor.
Quantas pessoas estão chorando e pedindo e clamando para que Deus retire de nós este cálice, sabe? Pessoas que antes não estavam fazendo isso. Então, certamente, o nosso Deus, Ele ainda irá nos surpreender, porque o nosso Deus é especialista em fazer coisas que nós não sabemos, em fazer coisas que nós não podemos fazer, em fazer coisas que nós nem esperamos que seja feita por nós. O nosso Deus é especialista em nos surpreender. Então, grave isso no seu coração. Depois, ele diz assim, ora, versículo 4, deixa eu tomar uma aguinha aqui, peraí. Falo muito, né? É verdade. Então, olha só o versículo 4. Ora, pois, ser forte. Por 3 vezes ele repete essa expressão. Ser forte, Zorobabel, diz o Senhor. Ser forte, Josué, diz o Senhor. Ser forte, tu, todo o povo da terra. Irmãos e irmãs, o Senhor espera que nós realmente estejamos fortalecidos. Fortalecidos. Assim como nós precisamos, né, estar bem fisicamente, de saúde, não só física como mental, mas principalmente física, nesse tempo aí de pandemia, né, porque quanto melhor você estiver de saúde, você terá condições de uma resposta melhor, se um dia vier a ser infectado, espero que isso não aconteça, em nome de Jesus, mas também é importante estarmos fortalecidos na graça e no poder de Deus. Fortalecidos através da unção do Espírito Santo de Deus. Observe, irmãos e irmãs, que o Senhor nos dá essa ordem para dizendo para nós, ó, ser forte é algo que é para acontecer, isto é, não é para desanimar. O nosso Deus nos surpreende, mas nós precisamos estar fortalecidos para compreender as bênçãos que Deus ainda vai derramar sobre nós. E é claro, para lutar por elas. O povo precisava ser forte para quê? Precisava ser forte para reconstruir agora o templo. O povo precisava ser forte para, de novo, receber a restauração da aliança com Deus. Era preciso que o povo estivesse fortalecido. Meu irmão, minha irmã, como você pode se fortalecer ainda hoje no que diz respeito à sua vida espiritual? A sua vida material é fácil de você falar. Tendo uma alimentação saudável, tomando as vitaminas, né, umas coisas de complexo B, essas coisas aí, que eu não entendo muito disso, mas você pode fortalecer a sua vida física, fazendo atividade física, ainda que seja dentro da sua casa, mas como é que você pode fortalecer a sua vida espiritual? Aqui Deus não estava falando só de força física, mas também de força espiritual e de força do ânimo. É preciso fortalecer o ânimo da gente. Porque não adianta, irmãos e irmãs, você estar com a sua saúde em dia, 100% nutrido, e você não ter ânimo para nada. E não ter vontade para fazer a obra do Senhor. Então aqui ele diz, olha, ser forte, Zorobabel, ser forte, Josué, ser forte todo o povo da terra. Sabe? Sejamos fortes. Irmãos e irmãs, a ordem é, nos fortaleçamos no Senhor. Sabe, através da sua palavra, através da oração e através da comunhão com os nossos irmãos. Então nós precisamos sim nos fortalecer, porque, irmãos, dias maus estão aí, eles não vão chegar, eles já estão, eles já chegaram há muito tempo atrás, não foi com o coronavírus, mas os dias maus já estão conosco há muito tempo, e nós precisamos sim estarmos fortalecidos, para podermos permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo. O inimigo das nossas almas, o nosso adversário, ele tem tentado e intentado contra a nossa vida, em todos os momentos. A Bíblia diz que ele nos cerca, sabe, ao nosso derredor, bramando e rugindo como leão. Então, meus irmãos e irmãs, precisamos estar fortalecidos. Então, no texto que nós lemos, sobre a glória da segunda casa, Ageu 2, de 1 a 9, nos fala então que o Senhor sempre nos surpreende. O Senhor está pronto para te surpreender, meu irmão, minha irmã. Sabe? Lembra que Deus falou através de Josué, olha, fortalecei, ficai de pé, marchai, porque santificai-vos, né? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Eu não sei que tipo de maravilha nos espera da parte do Senhor no amanhã, tá? Mas uma coisa eu sei, Ele vai nos surpreender. E outra coisa importante,
Já que é assim, eu preciso sim buscar me fortalecer, porque quando as lutas vierem mais pesadas ainda, eu preciso estar firmado na rocha, com os meus pés firmados na rocha, que é Cristo Jesus, sem vacilar. Porque, irmãos e irmãs, aquele que duvidar será semelhante à onda do mar, que o vento leva para onde quer. Então precisamos sim ficarmos firmes em Cristo Jesus, na certeza de que o Senhor tem o melhor para nós e o melhor dele ainda está por vir. Por fim, aí agora também no final do versículo 4, ele diz assim, olha, vocês devem ficar firmes, isto é, fortaleça a vida de vocês e trabalhai. Ah, irmãos e irmãs, isso aqui é muito interessante, né? Não basta só fortalecer as nossas vidas, não basta só a gente achar, mas Deus está no controle, tá bom. Não, é preciso trabalhar. Isto é, precisamos fazer a nossa parte. Aquilo que eu e você podemos fazer, Deus não vai fazer. Sabe? Deus não vai fazer aquilo que cabe a nós. Então é importante demais que nós possamos observar o texto bíblico. Olha, sejam fortes. E ele diz assim, olha, eu vou ser com vocês, eu vou estar junto, eu sou convosco. Mas trabalhai. Então Deus prometeu aqui que não nos deixaria, não é? Deus prometeu que estaria com a gente, e o texto diz isso, tá? Olha só, ser forte e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Então é importante, irmãos e irmãs, que nós estejamos sim, sabe, prontos para fazer a vontade de Deus, a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então muitas pessoas, irmãos e irmãs, estão brincando de ser crente nos dias de hoje. Não estão fazendo nada para agradar o nosso Deus. Querem agradar a si mesmo, mas aquele que quer agradar a si mesmo vai desagradar a Deus. Pense muito bem nisso. Então, meus irmãos e irmãs, o texto de Ageu vai nos mostrar que o nosso Deus, ele pode nos surpreender. Sim, ele é o Deus que surpreende. Outra coisa importante, ele nos diz, sejamos fortalecidos, ser forte, mas não só seja forte, trabalhe, faça a sua parte. Às vezes, Deus vai curar, Deus vai abençoar, Deus vai fazer, mas eu não faço nada. Deus vai acabar, vai nos proteger do vírus, mas você não quer usar uma máscara quando vai ao mercado. Deus vai me proteger, mas você não quer passar um álcool gel se você tiver, ou lavar as mãos. Sabe? Não adianta só colocar a conta nas mãos de Deus, não. Precisamos sim crer no Senhor, na proteção dEle, na bênção dEle. Mas Ele diz, sejam fortalecidos e trabalhem. Faça a sua parte, porque Deus vai abençoar a sua vida. E aí, meus irmãos, diz a palavra assim, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Eu quero finalizar, né, esses pontos, nesse quarto ponto, mostrando para não temermos. O crente não precisa temer. Peraí, pastor, mas é uma coisa meio estranha, porque nós vivemos, né, no meio do medo. É verdade, vivemos sim no meio do medo, do caos. O mundo que nós vivemos é um caos. Lembre-se que nós somos peregrinos, forasteiros nesse lugar. O nosso lugar não é aqui, nosso lugar é na glória com Jesus. Sabe, o nosso lugar é no céu. Fomos criados para o louvor da glória de Deus, para viver com Ele eternamente. Mas o pecado nos deixou aqui. Sabe? O pecado nos deixou aqui. E nós agora precisamos sim compreender que o Senhor nos diz, olha, não precisa temer não, porque eu sou convosco, diz o Senhor, para te livrar. Mas trabalhe. Lembra disso? Trabalhe. Eu sou convosco. Não temais, mas faça a sua parte. Não temer, irmãos, é não temer o que pode fazer o homem. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que eu tenho que temer a Deus. A Bíblia nos orienta, nos ensina a temer aquele que pode fazer perecer no inferno a nossa alma. E não é o capeta que pode fazer isso, é só Deus. Porque se Ele não me salvar, se Ele não te salvar, então estaremos condenados ao inferno. E pode ter certeza, irmãos, no inferno não vai ser igual aqui na terra com o coronavírus, não, é bem pior. Então é preciso buscar o Senhor enquanto nós podemos achá-lo. É preciso voltarmos para o Senhor enquanto dá tempo, porque o Senhor, Ele exige de nós, sim, que nós não temamos, mas que nós trabalhemos na obra dEle, para Ele, por Ele, porque através dEle e por Ele são todas as coisas.
Agora, meus irmãos, o último versículo que nós lemos nos diz assim: a glória então desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor. E o Senhor vai dar paz nesta casa, neste lugar. Meus irmãos e irmãs, a nossa vida hoje, sabe, ela já faz parte dessa segunda casa. Nós já vivemos esse tempo da segunda casa, isto é, nós somos a segunda casa. Porque antes havia um primeiro Robson, havia uma primeira Raquel, uma primeira Angélica lá atrás, havia uma primeira Liliane. Mas depois que fomos restaurados, transformados pelo poder de Deus, já somos nova criatura, nascemos de novo. Então agora, meus irmãos e irmãs, lembre-se, o Senhor vai dar paz. Paz. A paz que começou lá quando Jesus deu a vida por nós. Quando ele disse está consumado lá na cruz do Calvário, esta paz, ela começou a reinar na nossa vida. Não quer dizer que não temos problemas. Não quer dizer ausência de luta. Não quer dizer ausência de guerras. Porque a paz verdadeira não é a ausência dessas coisas. Mas a paz verdadeira é aquela produzida pelo Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. Sabe, as pessoas não entenderem como pode as pessoas viverem, né, com tantos problemas e terem paz, e estar sorrindo, e estar aí vivendo e servindo a Deus. É porque nós temos paz, sim. Temos paz porque temos Jesus dentro do nosso coração. Só quem tem Jesus tem a paz. Só quem tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é quem tem a paz. Quem não conhece Jesus não tem paz. Quem não tem Jesus como seu Senhor e Salvador não tem paz. Pode buscar a paz, pode procurar a paz, mas não vai encontrar, porque a paz verdadeira, Jesus disse, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Mas a paz que Jesus tem dado para nós é uma paz que excede o entendimento. Não dá para entender. Como é que pode? Como é que pode uma irmã colocar no grupo aqui para nós, dizendo assim, olha, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, conforme fez a irmã Gabrielene. Eu já vi um pai fazendo isso, no velório de um seu filho. Então, sabe, como é que pode? Isso quer dizer que nós temos um Jesus que nos dá paz. Em meio às lutas, em meio ao caos, em meio às adversidades, temos paz. Então, meu irmão, minha irmã, nesta noite, eu queria que você gravasse no seu coração. O nosso Deus é o Deus que nos surpreende. O nosso Deus é o Deus que nos diz para sermos fortes. Isto é, estarmos fortalecidos, porque o problema ainda não acabou. O trabalho não cessou. Então ele diz, ser forte e trabalhe. Sabe? Mas é o mesmo Deus que diz assim, olha, eu estou com vocês. O meu Espírito vai habitar no meio de vocês. Por quê? Porque por isso você não precisa temer. Porque o meu Espírito vai estar com vocês o tempo todo. E eu vou dar paz para vocês. A paz que excede a todo entendimento. Amém? Que Deus te abençoe a viver esta paz. Deus te abençoe a sentir esta paz no seu coração. A viver, a experimentar dia a dia aquilo que Deus pode fazer, sabe, pela sua vida. Aquilo que Deus pode fazer por cada um de nós. Não é fácil, irmãos e irmãs. Não estou dizendo que é fácil viver esta paz, não é? Em meio a tantas lutas que nós passamos no nosso dia a dia. Mas uma coisa eu sei, se nós tentarmos, se nós buscarmos, se nós estivermos na presença do Senhor, Ele irá nos fortalecer. Vamos ouvir uma canção antes da gente orar? Eu separei esta canção que fala justamente sobre a paz, uma canção antiga. Nós vamos louvar ao Senhor. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não
Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias. Não, não, não. Olhe seu amor. Seu grande amor. Não me guie por vistas. Alegre estou. Que a terra não floresça. E a vide não dê o seu fruto. Ainda que os montes se lancem ao mar, e que a terra trema, Hei de confiar. Não olhe as circunstâncias. não, não, Olhe seu não, amor. seu grande Não me amor, guie por vistas. alegre estou. Não olhe as circunstâncias. Não, 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 Olhe seu amor. seu grande Não me amor, guie por vistas. alegre estou. Glórias, aleluia, aleluia, dou ao meu Senhor, aleluia, Glória, aleluia. aleluia, dou ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias. Não, não, Olhe não, seu amor. seu grande Não me amor, guie por vistas. alegre estou. Não olhe circunstâncias, olhe o seu amor. Seu grande amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, olhe o seu Seu amor. grande amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos, irmãos, orar, né? Algum irmão gostaria de orar conosco nesta noite? Eu tenho feito essa pergunta aí, né, todos os dias. Se alguém desejar fazer essa oração final, pode clicar nessas duas carinhas aí que estão embaixo aí do seu celular e você vai participar com a gente aqui ao vivo, fazendo esta oração final. Alguém gostaria de orar conosco? Mais um de cada vez, tudo uma vez só não dá não, tá bom? Não tem ninguém que gostaria de fazer essa oração, participar ao vivo. Talvez estão com vergonha, né, de mostrar a casa, né, mostrar o cabelo despenteado e tal, né? Mas não tem problema não, tá bom? Ninguém vai ver. Vai estar todo mundo orando, de olho fechado, fica tranquilo. Bom, então nós vamos orar, já que ninguém mandou o convite, vamos falar com Deus. Feche os teus olhos aí onde você está. Vamos conversar com o Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero, ó Deus, agradecer ao Senhor pela Tua palavra, agradecer ao Senhor pelo Teu cuidado, pelo Teu grande amor, ó Deus, que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. O Senhor tem, ó Deus, nos guardado. Nesse período, ó Deus, atribulado que estamos vivendo, o Senhor tem sido o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor tem sido o nosso socorro bem presente, ó Deus, porque o Senhor habita dentro de nós. E nós louvamos o Teu nome, ó Deus, pelo Teu amor. E peço que o Senhor, nesta noite, ó Deus, esteja abençoando cada irmão e cada irmã. Ó Pai, que essa palavra do Senhor venha ficar gravada no nosso coração, de maneira, Deus, que a cada dia nós aprendamos mais do Senhor. Aprendamos, ó Deus, que o Senhor sempre nos surpreende. Aprendamos que precisamos sim, ó Deus, estarmos fortes, fortalecer a nossa vida no Senhor. Aprender, ó Deus, que o Senhor é bom e que a sua misericórdia, Pai, dura para sempre, e o Senhor sempre irá junto de nós em qualquer lugar para nos dar a tua paz. Pai querido, nesta noite, nos dá uma noite abençoada. Ó Deus, se algum irmão ou irmã está com dores, alivia suas dores, Pai. Ó Deus, Tu que és o Jeová Rafa, o Deus que cura,
Ó Pai querido, que o Senhor, ó Deus, entre então com um bálsamo de Gileade na vida, ó Deus, de cada um desses seus filhos e filhas, ministrando, ó Deus, a graça da cura na vida desses irmãos e irmãs. Também, ó Pai, aqueles que estão angustiados, talvez, ó Deus, com medo, talvez, Senhor, com algum problema, ó Deus, nos seus relacionamentos. Pai, que o Senhor abençoe, ó Deus, que o Senhor esteja no controle, que o Senhor esteja, ó Deus, falando aos corações, de modo, ó Deus, que haja paz dentro do teu arraial, que haja paz, ó Deus, no meio do teu povo, para que o nome do Senhor seja exaltado e para que a tua igreja, Senhor, ela seja edificada para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e irmãs. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui na nossa live, né? Nesse nosso momento com Deus, tá bom? E se você puder e quiser, divulgue esse momento com Deus nas suas redes sociais, para que mais pessoas, principalmente pessoas que ainda não têm Jesus como seu Senhor e Salvador, possam nos ouvir e quem sabe, sendo da vontade do Senhor, ter o seu ânimo restaurado, né, sua fé também restaurada. Então que Deus abençoe a cada um dos irmãos e até amanhã, se Deus quiser, às 20 horas, juntos estaremos, se Deus permitir, aqui em nome de Jesus. Uma boa noite a todos, fiquem na paz do Senhor.